E aquelas crianças estavam todas ali e elas não esperavam aquele caminhão descer desgovernado e aconteceu todo aquele acidente. E as coisas elas não avisam com antecedência, elas pegam de surpresa. E eu fico assim observando o amor de Deus pelas nossas vidas, o cuidado que Ele tem. Então eu só quero aqui testificar e dizer, botar minha assinatura nessa palavra do pastor aqui, que realmente é desta maneira mesmo. Deus cuida de nós. Glória a Deus. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em uma palavra que o Senhor me tocou ontem à tarde para eu ministrar hoje aqui nesta igreja, que está em Abacuque 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3 e versículo 17. Tá, depois de Ezequiel, de Naum, antes de Sofonia, de Ageu, Zacarias. É um livro pequeno, um profeta menor. Abacuque só tem 3 capítulos. Profeta menor não é porque ele é inferior aos outros profetas. É por causa da quantidade, de capítulos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra que diz assim, a oração de Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, algumas traduções corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Amém. Podeis tomar seu assento em nome de Jesus? Estava meditando na palavra do Senhor, e eu estava, na verdade, em outro livro, lendo uma outra história, buscando de Deus o que é que Ele queria dizer para a igreja no dia de hoje. E o Senhor Deus me fazia lembrar da figueira que não produzia frutos. Eu falava, Jesus, o Senhor quer que eu conte então aquela história da figueira que não produziu frutos? O Senhor mandou cortar e lançar fora? Não, filha, não é essa. E eu comecei a caminhar e Deus me trouxe, ainda por conta ainda que a figueira não floresça. E fiquei muito feliz porque nos mostra esta passagem de um profeta falando sobre fé. Uma fé muito grande, uma fé completa, e não é uma fé como muitos dizem, Senhor, aviva a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Não existe isso, não existe aumenta a fé, existe uma fé viva e uma fé morta. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé, ou nós cremos, aumenta a minha crença, não existe aumenta, porque ou nós cremos, ou nós não cremos. Nós vivemos debaixo da potente mão e da palavra de Deus, e Abacuque estava vivendo exatamente debaixo da potente mão de Deus, e ele sabia muito bem como colocar as questões diante de Deus. Em todos esses 3 capítulos aqui, ele trava uma conversa com Deus. Talvez uma conversa que eu e você já tenhamos tido com Deus. E muitas vezes nós, como Abacuque, perguntamos coisas a Deus e não obtemos resposta nenhuma. O Senhor Deus parece que não responde. E Abacuque aqui neste livro, ele questiona as coisas para Deus sobre a situação do que está acontecendo naquele momento. E aquele momento, naquela história, naquele contexto, não era muito diferente do nosso contexto, não. O que nós vemos hoje aí na política, nós vemos na presidência, nós vemos aí, também aqui em Osasco, em outras cidades, nós começamos a olhar a política e começamos a ver que nojeira nós estamos vivendo.
pessoa. Verdade. Muitas pessoas vivem assim. Tem mulheres que levam o nome sem saber que está levando o nome. Na escola isso é comum acontecer, né? Quando querem levantar uma difamação sobre a vida de alguma garota, aí já começa, né? Aquela ali é pervertida, né? Aí eles falam um nome bem feio, né? Aquela ali, ela é muito fácil. E então todo mundo começa a olhar para ela como se fosse assim. E aonde ela vai, ela é apontada assim, até em ambientes que não é da escola. Se tem algum amiguinho lá que conhece ela assim, fala ali, vai a tal. Por causa do nome que ela recebeu. A difamação está dentro do homem de uma maneira que ele compreende muitas vezes uma mentira como verdade e muitas vezes a verdade ele entende como uma mentira, porque ele está cego, porque ele está surdo, porque ele não consegue raciocinar, porque quando o diabo toma conta da mente do homem, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar, ele não tem mais ouvido espiritual, ele não tem mais olhos espirituais, tudo que ele vê é profanação, o que ele fala é profanação e as suas ações são de profanação. E então a palavra fala, né, que nós podemos analisar aquele que é justo e aquele que não é pela sua atitude. A atitude fala muito mais do que 1000 palavras. Se querem saber quem eu sou, pergunta para minha família. Se querem saber mais, ainda pergunta para os meus 2 vizinhos, do lado direito e do esquerdo. E se o do lado direito e esquerdo deixar em dúvida, pergunta na frente. Desce na rua de baixo, pergunta quem é Canéia. Eles vão te dar um relatório todinho de quem é Neia. Será que nós podemos ir lá nos seus vizinhos e perguntar quem é você? Não preciso fazer isso. Porque na verdade nós não estamos aqui para acusar a vida de ninguém, porque o acusador é o diabo. E esse está lá fora, ele está urrando, está rugindo lá fora, porque aqui dentro ele não pode entrar. Glória a Deus. E ainda que esse lá fora não quer dizer lá fora da igreja. Esse lá fora que eu falo não é lá fora desse templo aqui não. Esse lá fora que eu falo é de dentro do templo. É o teu templo, é a tua vida. Aqui dentro do meu templo Satanás não tem poder nenhum, porque eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aí na tua vida não tem maldição, não tem maledicência, não tem obra de macumbaria, não tem nada. O que tem é o homem ruim. Um homem que não se dobra, que tem orgulho. Ei, o orgulho é o que leva o homem para o inferno. Porque quem tem orgulho não tem humildade. E se não tiver humildade, não pode lavar os pés de seus irmãos. Ei, será que eu posso pedir para qualquer um aqui sentar e eu vou lavar o pé? Eu vou lavar o pé de qualquer um que sentar aqui. Eu quero saber de você se tu hoje está pronto para lavar o pé do teu irmão que está do teu lado. Eita Deus, essa palavra do lavar-pé não estava aqui no script, não. Nem olhei ainda. Nem olhei a anotação que Jeová me deu aqui. Só essas 3 páginas. Eu não vou lavar o pé dela não. Que ela me olha torto. Não vou lavar o pé dele não, porque ele é muito exibido. Não vou lavar o pé não, porque... Por quê? Se Jesus, o próprio Jesus, nos ensinou essa humildade. Sabe o que significa hoje lavar os pés? Porque isso é um costume judaico. Todas as pessoas que chegavam nas casas iriam pernoitar. Eles amarravam assim, os criados é quem tinham as toalhas amarradas e eles é quem iam. Quando era uma visita ilustre, eram ali os donos da casa que iam lá e lavavam os pés, não era o criado não. E quando Jesus tomou essa ação, essa atitude, ele quis mostrar que antes dele ser mestre, antes dele ser dono, ele também era servo. Aleluia. Mas o que mais tem hoje é pessoas querendo ser dono
querer ser mestre, querer ser o tudo, querer ser louvado, querer ser adorado, está repreendido em nome de Jesus. Sai de reto, Satanás. Para trás de mim tal coisa. Porque a palavra de Deus fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. E não vai dividir nem comigo, nem com você também não. Porque nós estamos debaixo da testa do Pai. Para adorar e engrandecer o nome dele. Aleluia, Deus. E confiar plenamente, ainda que a situação esteja tão deprimente, tão triste, de uma maneira, está te prendendo, está te amarrando de um jeito que tu entristece só mesmo às vezes de pensar, eu vou para aquele lugar onde tem aquela pessoa. Imagina então tu pensar que vai para um lugar onde tem muitas pessoas assim, sanguinárias, assassinos, como disse aqui o pastor, pessoas que não têm amor no coração, que falam as coisas de maneira insolente, estupidamente, não quer saber o teu problema, e quando tu se queixa de um problema, falar que está faltando fé aí, é que tu não está orando, tu tem que orar mais. Ei! Quando nós não nos importarmos mais com as pessoas, com as vidas, então quer dizer que não tem mais nada. Não tem mais nada aqui. Será que nós, em outros tempos, dizemos, eu sou convertido, aquela chama ardeu, e na verdade só foi uma chamada e não foi conversão, e então saiu depois da presença de Deus? Porque é impossível que uma vez, tendo sido iluminado, resgatado, a chama do Senhor se apague dentro de você. É impossível. Não existe primeiro amor, segundo amor, terceiro amor, não existe. Nós estamos dentro da palavra, debaixo da mão do Senhor, com o Espírito de Deus, e nós estamos no amor de Cristo. Aleluia, Deus. Aquele que nos amou com um amor tão grande, que não poupou a sua própria vida por nós. Aleluia. E ontem ainda eu estava conversando com uma pessoa que estava muito angustiada, e ela falou, o que eu faço, irmã Néia? E eu não tinha resposta ao problema dela, mas me veio à memória a palavra que Cristo soou na cruz. Quando Ele se rendeu, Ele disse, está consumado. E eu lembrei dessa palavra, o Senhor me deu uma tradução para ela, que falando que, olha, não se preocupe com este problema, porque embora tu não tenha solução para ele, e eu não saiba o que tu tem que fazer, o Senhor mandou dizer que está consumado, tudo já está pronto. Glória a Deus. Então não se preocupe. Continua nessa fé aí, ó, que o Senhor fez nascer dentro de você. Continue nesta fé e caminhe na direção do Senhor, que ainda que tu não veja nenhuma porta, nem para a direita, nem para a esquerda, não veja nenhuma saída, Deus, Ele tem poder para iluminar esta estrada e mostrar para você onde é que está a saída. Ei, igreja, tem muita gente que está nessa estrada, está escuro e não consegue enxergar lá na frente. E pensa, eu vou voltar daqui porque eu não estou conseguindo enxergar mais nada. Eu acho que daqui não tem mais nada para frente. E pensa em voltar, pensa em desistir, pensa em parar, porque parece que quanto mais eu vou entrando, parece que mais eu vou, vai fechando, vai escurecendo. Ei, às vezes é necessário complicar para descomplicar. Às vezes é necessário ficar muito ruim para depois ficar muito bom. Aleluia, Deus. Às vezes Deus precisa nos botar num leito para depois tirar do leito. Às vezes é necessário que a gente caia e se machuque para aprender a andar. Muitas vezes é necessário tudo aquilo que estamos passando, que hoje nós não entendemos, mas lá na frente Deus explica. E como é que tu pode dizer esse negócio? Quando tu vem aqui na frente testemunha de algo sobrenatural que Deus fez na tua vida. Aleluia, Deus. Aí Deus explicou no teu coração, né? Tanto que tu veio aqui para explicar para todo mundo também.
porque Deus te surpreendeu com este negócio. E Abacuque estava também, neste mesmo sentido, ele estava diante de uma escuridão, e ele não enxergava mais nada na frente dele. E ele questionava Deus, e perguntava para o Senhor, até quando aquilo iria continuar? Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Não é isso não. Li errado, irmãos. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, ainda estará dessa maneira? Até quando nós vamos ver a impiedade do homem? Até quando nós vamos ver essa situação de apostasia? Porque da maneira em que está caminhando, eu não vejo nenhuma saída, meu Deus. Esse rei que está aí no poder, rei Jeoaquim, é um homem que fez tudo ruim aos olhos de Deus. E ele seguiu os passos do pai dele também. Parece que quando um é ruim, o outro vem na mesma direção. É o mesmo sangue. Que negócio que é esse que não muda? E ele estava questionando a Deus justamente essa questão. Porque Israel estava no pecado. Eles estavam na libertinagem, na imoralidade, estava no vício. E a lei não era aplicada com honestidade. A justiça era frouxa e o povo era indolente e insolente. Ou seja, uma decadência espiritual, moral e social. Nós podemos lembrar mais alguém assim, numa situação, num contexto histórico desse? Gideão. Gideão estava vivendo exatamente esse mesmo contexto, porque a terra descansou por 400 anos. Débora era juíza, mas Débora morreu, e depois que ela morreu, então a terra descansou durante muito tempo debaixo da graça do Senhor. E então Israel começou a fazer o que era errado, começou a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E então se levanta um homem que se chama Gideão, e para ocultar do inimigo aquilo que a única coisa que ele escondia, ele tinha que estar malhando o trigo no lagar para esconder do inimigo aquilo que era o fruto que era de sobrevivência da sua família. E ele que era o menor. Eu não sei se tu está aí escondendo o trigo no lagar para ocultar do inimigo, para que ele não roube a tua força, a tua vontade, a tua esperança. Mas Deus, ele está olhando todas as coisas, e Deus tem planos para todas as coisas. E nesse contexto aqui, ele também estava olhando para este povo que estava na apostasia. Abacuque estava perplexo, porque ele falava: tu não escutas, tu não escutas. Abacuque se levanta e questiona a Deus, por que não faz nada? Talvez você tenha sido assolado por alguém, pelo inimigo, pela família, às vezes pelo marido, às vezes pela esposa, ou pelos filhos, pelos familiares. Quem sabe o que é que tem te assolado, e tu tem clamado e gritado por socorro, e Deus não te responde nada e fica quieto. Assim Deus estava fazendo, como ele também. Deus não estava dando resposta. Ele fala: não vê a humilhação, a brincadeira. Muitas vezes Deus dá uma visão espiritual e mostra as inúmeras brincadeiras dentro da igreja também. As inúmeras situações que não está acontecendo nada. E aí vem aquele estardalhaço que parece que está acontecendo tudo, e só eu e você que no teu Espírito de Deus não está vendo nada. E aqui o pastor falou muito bem da meninice, da brincadeira. E eu já vi muitas brincadeiras, eu já vi muitas meninices também. Mas eu quero dizer uma coisa sobre isso. Porque aquele que tenta enganar se fazendo passar por Deus, Deus não tem por inocente. Deus não tem por inocente. Para carregar a
a mentira é muito difícil. Porque para carregar mentira é preciso estar mentindo sempre. Se entregou uma meninice, aí tu tem que estar sempre com meninice para dizer que é. E Deus não se agrada de meninice. Mas a palavra fala que não é para julgar o profeta, mas a profecia. Porque tem pessoas que são julgadas, né, por outras pessoas. Mas na verdade quem julga o homem é Deus. E Deus está com seus olhos sobre as nossas vidas. Ele contempla a minha vida e a tua vida. E tudo aquilo que sai da nossa boca, Ele vai prestar contas. Se eu falo algo que Deus falou e Ele não falou nada, Ele falou, filho, eu não estou falando nada disso, eu estava falando sozinho de alegre ainda. Eu vou prestar contas. Se Deus falar metade, eu quero completar o resto para ficar mais bonito, Deus fala, não complementei nada, tu está complementando porque tu está alegre aí. Deus fala, não estou nesse negócio não. Deus não põe a assinatura dele embaixo de coisas imundas, profanas. Mas coisa linda é quando tu profetiza, ou quando tu ora para cura, e depois vem a resposta para tu mesmo. A tua oração chegou aos céus porque eu fui curada. Olha que lindo. A tua palavra se confirmou na minha vida porque ela é fiel e veio de Deus. E para que isso aconteça, não é preciso que um raio caia do céu, não. É somente termos uma vida consagrada para Deus. E abandonarmos tudo aquilo que era mundano. E nos separarmos daquilo que era mundano. E voltarmos à face do Senhor.